Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos participar com fé e com o coração ardente das liturgias, né? Com a certeza de que o Senhor caminha conosco. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola para a porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre a cura de um homem, né, que não andava. E aí, né, ele estava pedindo esmola. E aí João e Pedro, né, estavam subindo ao templo e aí viram, né, esse homem em frente, né, viram esse homem, né, entrando, o homem viu eles entrando no templo e aí pediu uma esmola. E aí Pedro disse: Olha para nós, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aí o homem voltou a andar. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, né? Ali, né? Pedro disse: Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí o homem voltou a andar. Então, que nós possamos espalhar sempre essa boa nova a todos, né? Sempre dar testemunho do Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 24, aliás, Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocas entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam que, assim como as mulheres haviam dito, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram.
E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, ó nécios e lentos para crer em tudo que os profetas falam. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e o partiu, e o deu. Abriram-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não arde em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, o ressuscitado se aproximou sem que fosse reconhecido e começou a caminhar com aqueles que se dirigiam a Emaús. Inicia-se aí a autêntica trajetória vocacional daqueles dois, a aproximar-se e começar a caminhar de Jesus com aqueles que se tornaram seus missionários. Antes da Páscoa, Jesus já os havia chamado. Seguiam-nos, mas eram como que cegos, não conseguiram entender nem entrar no mistério mais profundo da pessoa de Jesus. Não eram ainda discípulos de fato, configurados à pessoa e à missão de Jesus. As ideias e esperanças que tinham de Jesus eram equivocadas. Jesus, com eles pelo caminho, começa então a lhes abrir o entendimento, o sentido das Escrituras que falavam sobre ele. Ainda assim, são lentos e só o reconhecem quando Jesus lhes parte o pão. E aqui alcançamos o auge da narrativa. Corações ardentes. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras, pés a caminho. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então, toda vocação começa com a aproximação de Jesus, desenvolve-se quando o coração arde de amor pela sua palavra e se realiza na missão de voltar imediatamente aos irmãos para lhes anunciar que ele vive, né? Que ele venceu a morte, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.